Aloha de só dois! Bola de só dois! A gente tá num feriadão, né, cara? Feriadão, o que as pessoas fazem? Vão viajar, mas nem por isso viajar é sinal de que vão acontecer só coisas boas, Pedroca. Eu duvido que você, por exemplo, que tá aí na Alemanha assim que tu chegou, se tu não passou perrengue pra cacete, cara. Passei muito perrengue. Inclusive, a primeira vez que eu vim à Europa, eu tava com a minha namorada na época, né? Que geralmente os perrengues, você se prepara para alguns, mas os imprevistos, na verdade, você não consegue prever. Cara, então, antes disso, eu vou pedir para você que está nos assistindo, curte o nosso canal, dá Isso. um like, dá um joinha já de uma vez aí, se inscreve para você receber as nossas notificações quando a gente estiver no ar ou coisas do tipo. Vai lá no Instagram, segue a gente lá, no Facebook também tem a página. E não esquece de comentar aí, se você tem uma história de alguma coisa que você passou, que tenha acontecido com você, que a gente vai ler aqui. Passei por uma história que eu Ah, estava em Liverpool, que eu fui, eu como um grande fã desse conjunto musical aqui, olha ali, os olha, ó, esses Backstreet Boys, rapazes aí. É. Os eu Backstreet tive Boys. que ir a Liverpool, estava saindo de Liverpool para Londres, e de Londres eu ia para Amsterdã, tudo de trem. Só que quando eu cheguei em Londres, tava um monte de polícia na rua, tava sirene para tudo quanto é lado, e aí eu tava sem sinal, tava sem internet lá, eu conectei no Wi-Fi quando eu cheguei em Londres. Quando eu conectei no Wi-Fi, no meu celular começou a chover mensagem. Tá tudo bem? Você está bem? O que aconteceu com você? E aí foi o dia do atentado do Charlie Hebdo, que eles Cara, fizeram aquelas caricaturas de Maomé, e aí os terroristas entraram e assassinaram a galera lá na revista, no Charlie Hebdo, e aí todo mundo ficou preocupado e tal. E aí eu já entrei no trem, assim, em direção de Londres até Amsterdã, já meio preocupado, né? Eu entrei no trem e pensei, agora eu só paro em Amsterdã, vou direto. Só que chegou numa estação, e aí, pelo que eu entendi, assim, o pessoal falando, última estação, blá, 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 blá. E aí todo mundo saiu do trem. Eu saí, era, sei lá, 11 da noite, e não tinha ninguém na estação. Tinha uns malucos ué. perdidos andando, e nada em inglês, tudo numa língua que eu não fazia ideia do que era. E aí eu fui perguntar para os malucos que estavam lá, ninguém sabia falar inglês, ninguém sabia a estação, ninguém sabia nada. E tudo fechado já, porque eram 11h30 da noite. Eu fui procurando pelo horário do trem e subi para a estação e falei, eu vou ficar esperando aqui. E zero pessoas em janeiro, um frio, tudo apagado, tudo deserto. E aí nisso vem um cara e fica parado do nosso lado, assim, olhando pra Caraca. gente. Jack o Eu falei assim, pô, Estripador. aconteceu, já teve esse negócio do atentado. Não custa nada ter um segundo atentado. Chegou o trem, era um trem de 2 andares. Subi, fiquei no andar de cima, eu e minha namorada. Para onde o cara veio? Para trás Pra da cima de gente. vocês. Olha aí E que a gente ficou beleza, hein? desesperado, desesperado. Falou Que assim, cara, esse legal, hein? cara vai assaltar a gente, não tem ninguém aqui, tá tudo deserto, tá tudo complicado. Deu 5 minutos, o cara sentado a 3 poltronas, assim, atrás da nossa, era aquelas poltronas com mesa, assim, no meio. Daqui a pouco a gente soube o cara cheirando cocaína. Aí eu Eita! falei, putz, o cara tá cheirando para ter coragem para assaltar a gente. E aí eu tava tentando passar tranquilidade para minha namorada, que tava completamente desesperada. E ela falou assim, cara, esse cara vai vir para cima da gente. E eu pensando, cara, se eu morrer aqui, eu for assaltado aqui, e nunca vai me achar. E eu olhando para fora, tudo apagado, tudo deserto, sem ninguém. E aí o cara veio falar com a gente. E aí ele veio falar numa língua que eu não entendia. Eu falei assim: ah, não, a Putz, gente não é daqui e tudo mais. E aí o cara voltou e começou a falar no telefone e cheirar de novo. Beleza, chegamos na estação, a gente foi sair, o cara veio sair junto com a gente. E aí o cara ih, ainda veio rapaz. pedir: pô, posso ajudar vocês a levar a mala pro lado de fora? O cara ajudou a tirar. E aí tinha a escada rolante. Aí na escada rolante o cara falou: pô, vou ajudar vocês. Aí minha namorada deu uma olhada para assim: não, tá ótimo, obrigado, tchau, boa noite. Perrengue que eu tive foi quando eu fui pra Rússia. Porque na Rússia, eles não falam inglês. Eu cheguei lá com um amigo meu, e aí fomos num guichê de informações. Meu amigo é fera em inglês, e como a gente estava na Rússia, eu arranho, mas ele é fera, ele morou em Londres 5 anos. Aí, pô, então beleza, vai você.
cara, porque vai ser mais complicado. Imagina eu entender inglês com sotaque russo. Vai ser complicado. Vai lá você. Ele chegou já falando inglês, todo sorridente. A menina abriu um sorrisão. E aí, quando ele começou a falar inglês, perguntando como fazer para comprar o bilhete, ela fechou a cara e já fez assim. E aí ele falou, não tem como você me ajudar como vender bilhete? Aí ela começou a fazer, no English, no English. Aí ele olhou para minha cara, cara, se o guichê de informação turística não fala inglês, como a gente vai se virar num país onde a informação turística não se fala inglês? Além de ser russo, você não consegue ler, porque a escrita do russo é diferente que a nossa. Acho que a gente mexendo no computador, no totem, né? Em algum momento apareceu algo em inglês, a gente conseguiu comprar o bilhete de metrô. Agora o problema, a gente estava em Moscou, no inverno, nevando pra caramba, não sabia como ia chegar na rua, porque tinha lá o endereço, mas ninguém falava inglês para explicar pra gente como chegava. E as pessoas que você pedia informação, quando você falava inglês, eles fechavam a cara e iam embora. Eu sei que a gente ficou rodando, porque não tinha como pedir informação, não tinha como... difícil, né? É difícil, que a gente falava, como é que a gente faz para... E apontava a rua, eles falavam, e iam fazendo aqui assim, assim, assim. Cara, mas a gente não entendia nada. Acabou que tinha um estabelecimento lá que tinha uns guardas na porta, era alguma coisa oficial, e a gente ficou com medo de perguntar, porque diziam que os policiais lá, você vai pedir informação e eles querem que você dê dinheiro para você ter informação, senão eles te ensinam tudo errado. O pessoal lá na internet fala para evitar pedir informação para policial, porque os policiais aqui são esquisitos, mas a gente não tinha saída. O meu amigo, cagão pra cacete, falou, meu irmão, faz o seguinte, você vai, eu fico aqui, porque se eu ver que tá rolando qualquer cena estranha, dá para eu pedir socorro. Fui lá, falei em inglês com o cara, ainda tentei, né? No final das contas, eu mostrei o celular com o endereço. Por uma sorte, o nosso endereço era meio que atrás desse prédio oficial. Aí ele foi comigo até a esquina, eu pensei, agora o cara vai me extorquir, né, nessa esquina. Mas não, ele apontou certinho, falando em russo, mas eu prestei atenção nos gestos dele, que ele foi fazendo assim, 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 assim. Aí eu, mirei no gesto. Aí eu, obrigado e tal, a gente chegou. Era um prédio, cara, que tinha um albergue ali dentro. Mas além de ter esse albergue, nos andares eram moradias. E são aquelas moradias que as pessoas ficam todas de portas abertas. E a gente entrou, viu um cara sentado na sala vendo televisão. Aí, é o albergue. A gente não sabia. Aí entrou eu e ele na sala do cara. Aí eu achei estranho que eu entrei, o cara sentado, e o cara não falou nada, ele olhou para nossa cara. Aí esse meu parceiro, o Léo, o grande Leonardo, olhou para mim e falou, cara, olha só, isso aqui é a casa do cara. Isso aqui não é um albergue, não. Aí a gente foi saindo, pedindo assim, desculpa, sobe pro cara, e o cara olhando pra gente com uma cara meio estranha, e a gente conseguiu sair dessa situação. Mas, cara, foi um senhor perrengue. Não, engraçado que a Tati Beth Beder, ela acabou de falar aqui que o russo é o 8º idioma mais falado no mundo, só que é muito difícil de aprender. E é verdade, cara. Vocês não têm noção. Eu aprendi a falar, Pedro, só spasiba. Volta e meia peço para alguém que é russo ou descendente de russo aqui me ensinar alguma coisa, mas eu falo assim, não, deixa, eu já aprendi o spasiba. Aí ele fica, spasiba. Ele fica me corrigindo. Eu tô achando que eu tô falando super certo, mas nem o obrigado eu consigo falar. Cara, mas tem a segunda parte dessa minha história, porque aí o cara foi embora, eu cheguei numa estação, mas eu não cheguei ainda em Amsterdã. São que eu não fazia ideia onde eu estava, não fazia ideia. E aí eu cheguei, comecei a andar lá e tinha um dos seguranças lá da estação. Eu fui perguntar para ele, e ele sabia falar inglês, graças a Deus. E aí ele falou assim, a estação vai fechar agora e o seu trem, pelo que eu estou vendo aqui, ele sai às 5 da manhã. E aí eu saí, procurei um hotel lá, e aí a mulher falou que para eu dormir até às 5 da manhã, eu tinha que pagar uns 80 euros. Eu falei assim, não, tá maluco, pô, tá arriscado, eu ainda perdeu a hora. E aí eu falei assim, vamos procurar um bar aqui e ficar até o horário do trem. E aí eu fui num bar, num pub legalzinho, só que tava fechando já. E aí a mulher falou assim, tem um bar aqui do outro lado que fica aberto até de manhã. E aí eu fui num bar, tinha acabado de rolar o atentado. Eu entrei no bar, era só árabe no bar. Meu Deus! E eles iam todos para o fundo do bar, meio que fazer alguma coisa que eu não sabia o que era.
E aí já tinha rolado o negócio do trem. E ainda depois dessa, cara, minha namorada ficou desesperada. Aí eu falei assim, cara, vamos ficar esperando aqui, porque a gente não tem como ficar do lado de fora. Eu falei, eu vou comprar alguma coisa pra gente beber. E eu não tinha dinheiro trocado, tinha só 100 euros. Aí eu fui lá pedir pra mulher uma cerveja ou um refrigerante. Aí quando eu dei os 100 euros, ela falou assim, não tenho troco, não Eita. tenho. Aí eu tinha os trocados, aí ela aceitou, assim, pelos trocados. Aí deu um refrigerante. Eu comecei a entrar numa, cara, mas onde a gente tá? Eu sabia que o nome do lugar se chamava Antwerp, sei lá como é que era o nome. Só que eu não sabia o país que eu tava. Que eu tava num país que eu não sabia qual país que era, assim. E aí a gente ficou enrolando lá até as 4h30, voltamos lá e eu consegui pegar o trem. E aí depois eu descobri que eu estava na Bélgica, que a primeira estação que eu Ah, parei foi em ah, Bruxelas, e a segunda foi em Antuérpia, né, que é o nome em português. E aí que eu fui descobrir que eu estava lá, só que eu não fazia ideia, assim. E eu ficava cara, pensando, cara, se eu morrer aqui agora, ninguém nunca vai saber. uma coisa É muito engraçada, quando eu doido. tive, olha só, falando inglês, eu tive em Nova York e a gente estava perdido para achar uma estação de onde a gente pudesse pegar um ônibus para ir para Washington. E a gente ficou com aquela coisa de meio perdido e tal. Aí veio um cara chegou para a gente, vocês estão perdidos? Aí, pô, estamos sim. O que vocês querem? A gente está querendo procurar aqui o ônibus que a gente vai para Washington. Ele, então, eu vou ajudar vocês. Venham me seguindo. Não é difícil. Vocês sabem que demora. Ele foi conversando, né? E tal. Aí foi, desce escada, pega escada, não sei o quê. Aí chegou lá num lugar lá, num guichê, tava fechado. Aí a gente chegou e falou, pô, tá bom então. Obrigado e tal. Aí ele ficou olhando pra gente, aí falou, não, então eu dei uma informação para vocês. Com a minha senhora, eu olhei pra cara dela, aí ela já sabendo, olhou para mim e falou, ih, ó, agora ferrou, ele vai querer gorjeta. Aí ele foi, então, aqui, quando a gente agradece esse tipo de ajuda que eu dei, a gente dá uma tip. E fez assim, para dar a gorjeta, né? Aí a minha senhora chegou e falou, ah, então, no Brasil, a gente fala, obrigado. A Denise mandou uma mensagem aqui, ó. Bruxelas é geralmente uma estação para baldeação. Passei um perrengue por lá. Um trem parou 2 estações antes por suspeita de bomba. Cara, Nossa. mas, cara, É, o negócio que você tava falando da dificuldade, né? Porque, porra, você tá em Moscou, que é uma das cidades mais famosas do mundo. é A verdade. galera, muito turística e a galera não fala inglês. Não. Mas imagina quem chega numa das cidades mais conhecidas do mundo, que é o Rio de Janeiro, e vai pedir alguma informação em inglês. Cara, é muito É, difícil. é Imagina verdade. aqueles restaurantes ali na beira-mar de Copacabana. Que, cara, sinceramente, tu acha que aquela galera ali sabe falar alguma coisa em inglês? Em Pô, Copacabana, não tô nem falando no interiorzão, não. Tô falando em Copacabana. Como é cara, que eu um acho que. gringo faz para se virar? Agora, você quer ver uma coisa interessante? Tá arriscado você conseguir falar aquele inglês atrapalhado com um ambulante do que você conseguir falar dentro de um estabelecimento, um McDonald's, um Burger King. Esses caras, eles são sapos, né? Eles estão ligados e aí eles dão um jeito de entender e até porque os caras sabem também que se eles é um diferencial, né? Então se eles conseguem ter esse diferencial e pegar uns gringos assim, a maioria dos gringos tem já o costume de dar gorjeta. E se eles se dão bem com a pessoa, tem um cara que pô, tá ali, tá ajudando, fazendo isso e aquilo, aí que eles, pô, Juliana Araújo. Em Búzios, aqui no Rio de Janeiro, tem muita galera da América do Sul, então se ouve muito mais espanhol do que inglês. Mas um espanhol fuleiro. Joga uma entonação e manda um portunhol. É típico de carioca, né? ainda mais aqui, qualquer brasileiro encontra alguém de algum país de língua espanhola, cara, ele assume, espanhol eu sei falar. E aí tu vai ouvindo a galera falando assim, aí a galera coloca i em todas as palavras, o fueto, una fueto, no afueto, mas E isso viagem assim rola muito, cara. com a maior galera, Pedrão? Já se meteu em viagem com a maior galera que foi perrengue? Teve uma vez que eu lembro que foi o primeiro show que eu ia fazer com uma banda, e aí o guitarrista chegou e falou assim, vamos para minha casa lá em Mangaratiba, e a gente ensaia durante o final de semana inteiro para o show, a gente está preparado, para a gente focar para o show. A gente chegou lá, aí a gente começou a tocar, e à noite, quando a gente tinha terminado o biscoito, alguma coisa assim, não tinha nada para comer. Aí a gente começou a caçar coisa, a gente achou um pote de cup noodles, um só.
Cara, quando a gente foi ver a validade, já tava uns 5 meses vencido o negócio. Só que a gente tinha que comer alguma coisa. E aí era um dividido por 4 pessoas. E a gente ia comendo, assim, uma garfada cada um, porque já estava muito tarde, a gente não ia ter como se virar. Cara, é um negócio que eu aprendi. Claro, tinha 18 anos, eu não estava nem aí para esse tipo de coisa. Mas, tipo, se organizar, comprar as coisas. Vamos lá, lê aí, Pedroca, a história da Mari, então. Ela falou: em Porto de Galinhas aconteceu algo muito legal. A gente foi até a praia cedinho dar um mergulho e não levou nem a carteira. Aí acabamos ficando um pouco e passou um ambulante vendendo filtro. Comentei com meu marido que queria comprar. Aí ele ouviu e disse para eu ficar, que ele buscava o inteiro depois da pousada. Achei incrível. Vou fazer isso no Rio, mas nunca mais tu vê o dinheiro, infelizmente. Mais uma história aqui da Mari antes. Essa eu Pô, achei Mari, muito tu boa. é escolhida, hein, Mari? Uma vez, com 19 anos, nos acampamos em Angra, muito sem dinheiro. A gente escovou o dente com cerveja. Já não tinha grana nem para voltar para casa, mas tinha cerveja. É isso aí, tem que se virar com o que tem, cara. E para a galera que comentou aqui, né? Para Mari, para Juliana Araújo, Nádia Borges, Valtota, tem mais uma galera aqui. Mariano Silva, Jonathan Freire, Geisa Barbosa, José Costa, quem mais está? Denise Silva, Felipe Ferreira, Tati Betebeder, galera que participava bastante com a gente na Rádio Cidade também. É Está legal. marcando presença, Tiago Bento Sampaio, o Vimenes, Vinícius Tosato, tem o Núcleo de Arte Fotográfica. Opa! E... Vamos ganhar um ensaio de graça da equipe? Estão precisando de foto nova, né, Pedro? Exatamente. Só vai ser um pouco difícil. Eu posso mandar umas fotos minhas para fazer fotos minhas no ensaio fotográfico, Zé. Imagina se tem um pôster em tamanho real de Pedro Fernandes no seu quarto. Não, muito obrigado. Um totem de Pedro Pedroca. Aqui, ô Pedro, agora vi aqui, ó, realmente, a história da Mari foi o seguinte, é que o vendedor ouviu ela falar que queria comprar um filtro, mas eles não estavam com dinheiro. Na hora, o vendedor deu o filtro e falou que depois passava na pousada para pegar o valor, entendeu? Pois é. Isso aqui é legal. O Juliano Araújo que decifrou aqui a parada, grande Juliano Araújo. Então vocês podem ficar à vontade aí no nosso canal, tá? Vai lá nos melhores momentos, assista, passe para os seus amigos. Pô, assiste lá, cara, é engraçado, você vai morrer de rir. E acompanhe também a gente lá no Instagram. Você pode comentar aí embaixo aí, tá? Pode comentar lá à vontade o que você achou, que você riu, que alguma coisa engraçada que você curtiu. Tamanduá-bandeira, a ave mais conhecida da Amazônia, protegida pelo Ibama e batizada pela Sônia. Pererecuti, pererecutá, Dona Benta cozinhava pro Visconde almoçar. Corina Braulio, Carlos Jagunço, Zezé Marimba e Túlio Fumaça, o trio Parada Dura, da novela Que Rei Sou Eu, de Pedro Bial. Você já se perguntou hoje como que o Pateta, que é um cachorro, fala, e o Pluto, que é um cachorro, também não fala? Culpa de Doutor Albieri, mais um clone mal feito. Doris, Dorina, Dourada, se é Natal, a raba não corre, a raba nada. Nozes, passas e limonada, a nós não é pernilongada, a nós é moscada. Boa, muito lindo, Pedro. Sensacional, gente. Ó, vai lá então, hein? Assistam nossos outros vídeos, esse aqui vai estar lá também, compilado para você com mais ou menos 20 minutos. Beijos a todos, se inscreva no canal, fala para todo mundo a Hora dos Perdidos. Como faria, vou fazer junto com o Pedro, como faria nosso querido Miguel Falabella. O Miguel Falabella. Né? Isso. Valeu.